Mas agora a gente vai para um assunto maravilhoso. Aliás, esse é um assunto que interessa muito a todas as mulheres, aos homens também, aos casais principalmente. Você quer evitar uma gravidez indesejada? E você sabe que tipo de anticoncepcional é legal para o seu organismo? É legal para você? Nem todo mundo pode tomar pílula anticoncepcional. Algumas pessoas têm efeitos colaterais seríssimos. Mas a gente vai mostrar aqui no programa vários desses métodos anticoncepcionais e que um deles pode ser o melhor para você. Quem volta é a doutora Érica Mantelli, que é ginecologista e obstetra mais uma vez. Seja bem-vinda! Linda como sempre. Meninos, muito close na nossa doutora hoje. Um arraso! Nossa pequena sereia, que eu brinco. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Prazer mais uma vez. Prazer Eles vão procurar. Não vou contar. Não posso contar, surpresa. Não posso contar qual sorteio. Ela vem aprontando. Surpresa. Vamos para a nossa pauta que daqui a pouco rola a nossa surpresa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de métodos anticoncepcionais. Isso. Então, vamos começar falando pela pílula, que eu acho que hoje, não que seja o método talvez mais utilizado ou mais conhecido, mas é o que as pessoas pensam em primeiro lugar. É verdade. Por que a pílula não é legal para todas as pessoas? Bom, a pílula existe há mais de 60 anos já. E desde então, tem havido diversas modificações na composição, na dosagem de fabricantes. Para a gente ter uma ideia, existem mais de 80 tipos no mercado. Uau! Então, nem todo aquele anticoncepcional que você já utilizou quando era mais jovem serve para você depois mais velha, ou que a sua mãe usa serve para você. Por quê? Depende da dosagem, depende da maneira como que é tomado. Tem anticoncepcionais que são de uso contínuo, então não tem pausa e a mulher não menstrua. Certo. Outros têm que fazer pausa de 7 dias ou 6 dias, outros até menos dias, 4 dias, por exemplo. Então tem que ser avaliado individualmente. Então jamais usar, viu na televisão uma propaganda, vai lá na farmácia e compra. Isso é muito perigoso. Perfeito. Até porque precisa de uma avaliação médica antes de usar um hormônio, porque é um hormônio, né, Carol? E hormônio pode trazer complicações dependendo do seu estilo de vida, das suas patologias prévias. Então por isso que tem que ser avaliado pelo médico. Então, quem tem, por exemplo, que tipo de doença não poderia usar uma pílula anticoncepcional? Paciente com hipertensão, hipertensão crônica, principalmente que não tiver controle, diabetes mellitus também. Então a diabética, ela pode usar algum anticoncepcional, depende da dose, desde que os controles de glicemia estejam perfeitos, não haja hiperglicemia ou também uma hipoglicemia de repente. E pacientes que têm história de trombose, câncer de mama. Então tem que ser avaliado esses aspectos para ver se ela não tem alguma predisposição para ter alguma doença que agrave junto com o uso do hormônio. Perfeito. Aqui você trouxe alguns exemplos, então, de algumas pílulas. Além da pílula anticoncepcional, enfim, a mais conhecida, aquela que tem as pausas e que a pessoa pode menstruar, tem uma pílula também, que por sinal é a que eu estou tomando, porque eu estou amamentando, é aquela que só tem um hormônio. Isso. Como que é? Você trouxe alguma de exemplo? A gente tem várias aqui, meninos, vamos mostrar. A gente não fala marca, não, porque existem várias marcas no mercado. Essa aqui, por exemplo. Então, essa aqui seria uma pílula de uso contínuo, porque ela tem 28 comprimidos. Então, diferente das pílulas que as mulheres usam e fazem aquela pausa, então essa aqui não tem pausa. Então, toma um comprimido ao dia, todos os dias, no mesmo horário. E para quem que ela é indicado? Para mulheres... Deixa eu mostrar para os meninos aqui, ó. Vou deixar aqui para fazer o detalhe, tá? Para mulheres que estão amamentando, por quê? Mulheres que estão amamentando, elas já têm uma proteção natural contra a gravidez por causa da produção hormonal pós-parto. Então, ela não precisa usar uma dose de hormônio muito elevada, até porque essa dose muito elevada poderia passar através do leite para o bebê. Então, ela é usada uma pílula só com progesterona, que é o nome do composto, não é o nome comercial, é progesterona, e utilizar nesse período de amamentação. Acabei de ter filho, não estou amamentando. Então, tudo bem. Aí, se você não pôde amamentar por algum outro motivo, aí você conversa com o médico e já passa para uma pílula combinada, que é o que a gente chama, que é que tem 2 hormônios. Agora, a pílula tendo um hormônio ou 2 hormônios, isso faz com que diminua aí essa segurança no uso da pílula ou não? Não, então, a mulher que acabou de ter o bebê, por exemplo, que continua amamentando, ela tem os níveis de hormônio já ajustados por conta da produção de leite. E junto, tomando direitinho essa pílula de uso contínuo de progesterona, não tem risco. Entendi. Obviamente que o risco é bem difícil explicar, por quê? As pílulas, a maioria, a chance de engravidar é 0,1%. É muito baixa. É muito baixa. Porém, ela existe. O uso real, Carol, passa a ser até de 10%. Ou seja, 10% das mulheres que usam um método anticoncepcional durante um ano, em 100 mulheres, 10 podem engravidar.
Por quê? Porque um dia toma no horário, outro dia toma no outro, esquece, toma algum antibiótico junto. Podem ter uma diarreia, por exemplo, ou vômito. Isso, remédio para emagrecer, laxantes, tudo isso interfere na absorção da pílula. Entendi. Então, por isso que às vezes, eu tomei pílula, mas engravidei mesmo assim. Então, tem que ver se realmente estava tomando direitinho, nos horários certos, como o médico explicou. Perfeito. Então, aqui a gente esclareceu um pouquinho da pílula anticoncepcional, que tem que conversar com o médico, porque não adianta achar que uma pílula serve para todo mundo. Existem os efeitos colaterais e isso pode ser muito complicado e muito perigoso. É verdade. Vamos, então, para um próximo método anticoncepcional. O que é isso aqui? Qual? Não, aqui você tem um útero. Isso. Aqui. Vou mostrar, você vai colocar? Vamos. Ai, que tudo! Olha esse, gente, que máximo. É o anel. Esse aqui não, esse aqui é o dispositivo intrauterino. Tá. Então, existem duas maneiras, então, além daquelas mulheres que não toleram a absorção gástrica, por exemplo, do anticoncepcional oral, ou que não conseguem tomar porque esquece, por N motivos, ou por, de repente, ter diabetes ou pressão alta, um método bastante indicado é o uso do DIU, que é o dispositivo intrauterino. Ok. Existem duas maneiras. Pode ser o DIU só de cobre, então ele não tem hormônio. Ok. O método dele agir ele vai fazer um método de barreira, então o espermatozoide não consegue chegar para fazer a fecundação, porque fica um ambiente hostil dentro do útero. Perfeito. Tá? E existe um outro método, que é esse aqui que eu trouxe, esquemático, claro, que ele tem progesterona. Então, ele libera doses contínuas todos os dias de progesterona. Pode ser utilizado até durante 5 anos. Olha que bacana. Então, esse também, para quem está amamentando, é um... Pode usar. Esse aqui, ele é muito bom para qualquer tipo de mulher. Aquelas que têm, por exemplo, TPM muito forte e não quer menstruar, para endometriose. Então, para mulheres que acabaram de ter neném também tem que esperar um tempinho, pelo menos 2 meses, porque o útero, durante a gravidez, ele fica bem distendido. E depois, ele vai diminuindo gradativamente. Tá. Se você coloca logo imediato pós-parto, com essa diminuição do útero, ele pode expulsar o dispositivo. Então, por isso que tem que esperar o útero voltar ao tamanho normal, pré-gestacional. O que perguntaram aqui, o Mami passou, é o seguinte, se o DIU, ele pode em algum momento, romper, né, furar o útero, perfurar? E é bem raro, mas pode acontecer. Existem casos, às vezes, dependendo da colocação, de como foi feito, se ele não foi colocado adequadamente, ou as mulheres que usam DIU, elas têm que ter na cabeça, assim como todas as mulheres, têm que fazer acompanhamento médico de rotina. Perfeito. E aquelas que usam DIU, mais ainda. Então, pelo menos a cada 6 meses, fazer um ultrassom. Se observar que teve um sangramento muito diferente, ou uma cólica muito intensa, algo está diferente, adiante a sua consulta, não espere só o ano que vem, porque algo deve estar errado. Perfeito. Então, observar. Então, só acontece essa perfuração ou na colocação inadequada ou em casos bem raros, mas pode acontecer. A relação sexual permanece a mesma, ele não tem nenhuma influência. Com a relação sexual. Perfeito. Vamos lá. Então, vou pedir para você segurar, para me ajudar. Então, aqui seria para a gente colocar, só para colocar aqui do lado para as pessoas entenderem o é o útero, gente. Olha que bonitinho. Então, aqui seria o útero, Vamos ver se os meninos conseguem mostrar. Olha lá. O útero, então, aqui o ovário de cada lado, que é esse branquinho, e as tubas uterinas. Deixa eu levantar assim, ó. Aí. Então, isso. Então, o útero, então, aqui é um esqueminha, imagina que é isso daqui, tá? A gente fez um esqueminha só pra mostrar como é que coloca. Legal. Segura aqui, por favor, Carol. Adorei. Então, a mulher pode ser colocada tanto no hospital como no consultório médico. Porém, no consultório médico, a mulher pode sentir um pouquinho de dor. Então, o médico tem que avaliar se o colo dela permite essa introdução sem anestesia. Tá bom. Aí, pra colocar, ele fica assim, ó. Aqui seria, então, a cervix uterina, que é o colo do útero. Tá. E assim que ele fica. E esse fiozinho, o médico corta. Então, a gente corta bem rente do colo do útero para que também não perceba durante a relação. E na hora de ter que tirar, é só vir e puxar aqui com uma pinça e ele sai. Então, ele fica nessa posição, tá vendo? Dentro do útero, liberando o hormônio. Que interessante. E ele deve ser trocado de quanto em quanto tempo? Se for esse método hormonal, é a cada 5 anos. Agora, se for o DIU de cobre, aí ele pode ficar até 10 anos. Até 10 anos. Isso. Tem algumas marcas 12 anos, mas em geral 10 anos. E fazendo, claro, os exames de rotina, como você explicou. Vamos então para o próximo, o anel. Anel vaginal. Ele, então, para aquelas mulheres que têm alguma intolerância gástrica, quando você não toma o remédio via oral, você pode usar, então, ou injetável, e tem essa forma também que ele é um anel que ele contém hormônio. Ele é utilizado durante 3 semanas e retira durante 1 semana. É como se fosse uma pílula. A pílula você toma durante 3 semanas, a maioria, e para uma. Então, esse você coloca, ele fica ao redor do colo do útero. Então, imaginando que o colo do útero está aqui, ele fica nessa posição, não incomoda, não machuca,
não atrapalha na relação sexual. E também liberando o hormônio. Libera o hormônio, a mulher menstrua da mesma maneira, aí usou 3 semanas, descarta. E quem faz a colocação e a retirada é a própria mulher. Porque ele é bem maleável, tá vendo? Na hora de introduzir tem que dobrar ele assim e coloca como se fosse um absorvente interno. Tá, vou pedir só pra você segurar a mão assim, para os meninos darem um detalhe. Isso, então como que faz? Você aí tem na que hora apertar. de colocar a gente aperta. Tá. Vendo? Ele fica parecendo um 8. E aí ele é introduzido como se fosse um absorvente interno, da mesma maneira. Entendi. Aí ele fica ao redorzinho do colo do útero. E pra retirar? Pra retirar, da mesma maneira. A mulher tem que fazer a introdução digital e aí puxa e ele sai. E tá tudo certo. Também uma opção. Uma opção bacana. E ali, você trouxe então um injetável. Então, esse também é muito interessante. O injetável tem 2 maneiras. Ele pode ser para usar mensal ou trimestral. Tá. A diferença é na composição do hormônio. Então, o mensal, ele geralmente tem os 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. E o trimestral, ele só tem progesterona. Então, para mulheres, por exemplo, que estão aumentando e não querem a pílula, da mesma maneira que você está tomando, podem tomar esse. A contraindicação, ou os efeitos colaterais maiores, que as mulheres mais reclamam desse de 3 meses, é porque causa inchaço, então com isso a mulher sente que ganhou um pouquinho de peso. Era o que eu ia te perguntar. Se a gente fizer uma comparação entre todos esses métodos, qual seria aquele que a gente tem mais efeitos colaterais, que pode trazer mais inchaço, mais retenção de líquido, que normalmente é a maior preocupação das mulheres quando introduz um método anticoncepcional como esse na vida, né? E aí, doutora? Então, tudo depende de qual é o hormônio que está na composição, porque existem anticoncepcionais orais, a pílula, que até ajuda a emagrecer, porque ela tem o estrógeno e um outro componente, que é a drospirenona, que é como se fosse uma progesterona nova, que ela também ajuda na eliminação de excesso de líquido, entendeu? Entendi. Então, agora tem outros que já são mais fortes, como a progesterona, que tem mais dosagem, que daí ajuda você a reter líquido. Então, depende de qual anticoncepcional e qual a dose. Então, por isso, de conversar com o médico, dizer seus hábitos, se você faz atividade física ou não, a sua alimentação, para com esse contexto ele conseguir indicar realmente qual que é o melhor para você. Perfeito. Chegou só uma pergunta aqui da Tamires, na verdade ela tá contando aqui o que aconteceu, tá? Um beijo pra você. Carol, engravidei tomando anticoncepcional, ai meu Deus, medo. Sempre no mesmo horário, pode ter sido algum remédio que tomei, então vai ver que ela se lembrou que tomou alguma coisa, e aí pode ter sido? Pode, como a gente explicou. Remédio para emagrecer, remédio que causa algum laxante, remédio também antidepressivo, tudo isso. E antibiótico, que às vezes está com uma gripe, alguma coisa, sinusite, de repente precisou tomar algum antibiótico, não avisou o médico que prescreveu o antibiótico, ele deu qualquer um, né? Assim, que achava que fosse só ser suficiente para isso não fosse interferir e interfere. E anti-inflamatório? Anti-inflamatório não interfere? Não interfere com anticoncepcional. Isso é legal a gente lembrar também, então, o que pode interferir. Converse sempre com o médico, porque isso é uma coisa seríssima. Eu, por exemplo, acabei de ter nenê. Imagina, eu quero nem pensar na possibilidade de irmãozinho, de jeito nenhum. Ó o futuro, ó o futuro. Gente, eu trabalho demais, ó, lá no futuro, lá na frente, com certeza. Mas no momento, não. Então, assim, eu imagino que tem tantas outras mulheres que estão assistindo o programa que estejam pensando a mesma coisa que eu. Vou para a última pergunta, mas por favor, porque essa é muito boa. Yara, um beijo para você. Pode ser o caso de alguém que está assistindo. Carol, estou amamentando e meu bebê está com 7 meses. Que coisa boa, parabéns para você. Tenho tido muito sangramento. Isso pode ser o uso incorreto da pílula? Pode ser uso incorreto, a gente não sabe, ela não falou o nome da pílula que ela tá tomando, né? Não falou o tipo. Então, depende. Depois dos 7 meses, o neném já começa com papinha, com alimentação, então não fica só aleitamento exclusivo. Tá. Então, a partir dos 6 meses, é ideal que a mulher, ela mude essa pílula. Se ela tomava a mesma, igual você tá tomando a mesma, quando der 6 meses, conversar com o ginecologista para modificar. Às vezes, o sangramento pode ser por causa disso. Entendi. Sem contar também que sangramento pode ser inúmeras outras causas. Pode ser mioma, pode ser algum cisto, algum pólipo endometrial. Então, tem que avaliar se não é alguma outra coisa. Então, tem que procurar um médico. Tem que fazer tudo bonitinho, porque a gente está falando de um assunto bem sério que pode trazer riscos aí para a saúde. Não é tão simples assim, vou tomar anticoncepcional, vai lá na farmácia, qual que é o mais barato? E vai lá, né? Não pode, gente. Tem que sempre consultar um médico, isso é importantíssimo. Vamos fazer o seguinte, vamos soltar Vamos para surpresa para a doutora Érica? Olha lá o que nós preparamos. Ai, dá uma risadinha. Gente, é igual, presta atenção. Isso, assim, ó. Gente, ela é igual a pequena sereia. Seu marido já me contou. Não olho, né, Não, gente? tá maravilhosa. Essa franja, que ela tem um franjão. O dia que você fizer o franjão, doutor, olha isso. É muito parecida. E o doutor me falou que você adora a pequena sereia. Adoro. Que quando você foi na agência, você ficou pirada. Eu também gosto da pequena sereia. Com um jarro com esse tamanhão, tive que tirar uma foto. Ai, que tudo. Parabéns, doutora. Super linda. Uma brincadeira aí que a
gente sempre fala que a doutora parece a Pequena Sereia, então hoje a gente mostrou aí pra vocês com a foto da Pequena Sereia, que é uma graça, eu adoro. Obrigada, viu? Super em casa, vocês são todos queridos. Não, você que é demais, você e seu marido, a gente adora muito. Te espero numa próxima com mais assuntos importantíssimos pro pessoal de casa. Vamos ver. Vou passar pra vocês o contato. Doutora Érica Mantelli, que é ginecologista e obstetra, voltará tantas outras vezes, ela que fala super bem. Tem um site que é o www.ericamantelli, o Mantelli é com 2 L's e I no final, .com.br, ericamantelli.com.br. Um beijo pro Dr. Domingos. Mano, sim. Beijo, obrigada, Obrigada, gente. linda.